preocupa todo mundo, que diz respeito a toda a população, é a segurança pública. Todo mundo quer se sentir mais seguro. E o assunto é tão importante que está sendo tema de várias iniciativas na Câmara Municipal, onde estão os nossos representantes. Tem uma CPI sobre o assunto, projetos de lei tramitando e, inclusive, uma audiência pública com todos os setores de segurança. E para falar sobre essas ações, eu recebo hoje o primeiro secretário da Câmara, o vereador Walter José da Silva, Valtão. Walter, o quê? Da Silva? De Souza? De Souza. Meu Deus do céu. Começar de novo, desculpe. Não, é porque eu conheço faz pouco tempo. Ela confundiu com Maurício Silva. Não, eu vou ter... Sabe que é bem capaz, eu não sei Sim, o que é. Primeiro secretário. Isso. Ainda bem que eu percebi a tempo. Ainda bem que foi no começo, não É. lá pro final. Então vai lá, atenção. Foi. Se tem um assunto que preocupa toda a comunidade indiscriminadamente é a segurança pública. Todos querem se sentir mais seguros e os índices de criminalidade aumentam cada vez mais. O assunto é tão preocupante que na Câmara Municipal os nossos representantes estão com diversas iniciativas sobre esse assunto. Tem CPI, tem projetos de lei e teve até uma audiência pública. E para falar sobre essas iniciativas, eu recebo hoje o primeiro secretário da Casa, o vereador Walter José de Souza, o Valtão. Valtão, seja bem-vindo, é um prazer te receber. Prazer é meu, Ana Cláudia. É sempre um prazer falar um pouco, principalmente de um tema muito preocupante, que é a segurança pública. Na semana passada teve uma audiência pública na Câmara com vereadores, com representantes de Polícia Civil, Militar, Conselho Tutelar, Autarquia de Trânsito, Guarda Municipal, justamente para tratar de iniciativas nesse sentido, algumas até meio vistas como restritivas de direitos da população, né, Valtão? Como é que foi o balanço, o saldo dessa audiência? Olha, foi muito produtiva. A audiência pública é importante a Câmara discutir com a sociedade, principalmente com a sociedade que é responsável, com os órgãos responsáveis pela segurança pública, que é o caso da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, do Conselho Tutelar e também, lógico, uma audiência pública aberta a toda a comunidade. Pena que não houve uma participação maciça como nós esperávamos de toda a comunidade. Mas as pessoas diretamente ligadas à segurança pública estiveram presentes e foi muito produtiva essa audiência. Nós temos alguns projetos tramitando na Câmara, alguns já protocolados, outros ainda não, para que venha a Câmara a contribuir com a segurança pública no município de Ponta Grossa. Existem projetos já, não sei em que situação que estão, com relação a consumo de bebida alcoólica, com relação a horário de fechamento de casas noturnas, a circulação de adolescentes. Como é que estão esses projetos? O que está andando pela casa, Valtão? Veja bem, existe já um projeto de lei em Ponta Grossa de um horário de fechamento dos bares, que é às 2 horas da manhã, e este projeto de lei, na realidade, não está sendo cumprido. Então, existe uma exigência também da sociedade civil organizada e até da Câmara Municipal que alguns projetos sejam cumpridos pelo Executivo. E entre esses projetos está o horário de fechamento dos bares, que é às 2 horas da manhã. Eu particularmente acho esse projeto que nós temos que discutir um pouco mais, esse projeto, com horário determinado para fechamento de bares. Nós temos que saber como classificar os bares, né? Evidente que se tem um bar que tem um cardápio, que tem uma segurança própria, que tem uma boa iluminação, que tenha um sistema de acústico que não venha a infringir uma lei sonora. É claro que esses ambientes poderão, de repente, até ter o horário um pouco prolongado. E alguns que não têm toda essa estrutura de segurança para a sociedade, evidente que poderia ter até um horário menos para que ele possa permanecer aberto. Mas existe uma lei e essa lei tem que ser respeitada. Existe também uma lei de autoria do vereador Márcio Schirlo, que é para que os menores até 16 anos possam se recolher até as 23 horas. Né? Seria o toque de recolher que ontem, na audiência pública, na semana passada, quando tivemos audiência pública, esse projeto não foi aceito, digamos assim, pelos órgãos responsáveis. Né? A própria Polícia Militar, a própria OAB, sinalizou que é um projeto inconstitucional, que é um projeto que cabe à vara de infância e adolescente e que esse projeto não deveria ter o seu andamento, enfim, ser aprovado pela Câmara. Existe um outro projeto que é a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nas ruas públicas, nos logradouros públicos do município de Ponta Grossa,
que teve uma aceitação boa pelos órgãos responsáveis pela segurança, isto é, pela Polícia Militar, pela própria OAB, pelo Conselho de Segurança, pela própria Guarda Municipal, que a partir do momento que você restringe alguns locais para que os jovens e adultos façam o consumo de bebida alcoólica, que seja realmente proibido nos logradouros públicos. Isso viria a contribuir para que haja uma diminuição muito grande das ocorrências devido ao uso do álcool. São as consequências que o álcool traz quando ele é ingerido de uma maneira inconsequente, de uma maneira excessiva, e isso traz tragédias aí para toda a sociedade, para toda a família pontagrossense. Então é um projeto que ainda não foi protocolado, eu estou discutindo, é um projeto de minha autoria, que eu estou discutindo com a sociedade, estive conversando com o juizado, com a promotoria, com a Polícia Militar, com o Conselho de Segurança, está nas mãos da OAB também, numa reunião com a OAB, para que esse projeto, primeiro, tenha uma sustentação jurídica, para que ele possa ser exequível. E depois, sim, se houver uma aceitação, como está havendo de toda a sociedade, eu possa protocolar esse projeto para que a Câmara possa dar a sua contribuição com a segurança pública. Eu entendo que a segurança pública não é só um problema dos órgãos de segurança pública, isto é, das polícias, mas é uma responsabilidade de todos nós. E nós, como representantes da sociedade, nós temos um dever maior de contribuir com a segurança pública, muitas vezes através do instrumento que é um projeto de lei, que é uma prerrogativa do vereador. Mas para isso, nós precisamos discutir mais com a sociedade, com os órgãos responsáveis por isso, para que a gente faça um projeto bem objetivo, um projeto que seja exequível e que possa trazer o resultado esperado para toda a sociedade pontagrossense. Até porque são projetos bastante polêmicos, né, Valtão? Porque, sem dúvida. Por um lado, você está trabalhando em prol da segurança da comunidade, por outro lado, todos esses projetos acabam sendo um pouco restritivos das liberdades individuais. Como é que se chega a um bom senso aí para conciliar esses dois aspectos? Sem dúvida. Nós temos que ter consciência que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, isto é, do interesse público, né? Existem lugares apropriados para você beber, para você fazer o seu happy hour, tá? Mas a estatística mostra que as cidades que restringiram o uso de bebidas alcoólicas em praças, avenidas, em logradouros públicos, o índice de ocorrência de violências e até mesmo de tragédias diminuiu consideravelmente até 60%. Então nós não estamos inventando nada, nós estamos, a partir do momento que você aprova uma lei que vai restringir realmente, que vai disciplinar o cidadão para que ele possa fazer uso, sim, dessa droga lícita, que quem não gosta de um chopinho, de uma cervejinha, de fazer um happy hour, mas que tenha lugares apropriados para isso, para que ele possa também se divertir, mas sem correr o risco de estar no local onde ele está mais exposto, até mesmo à marginalidade, até mesmo as pessoas não de boa índole, que possam de repente se aproveitar daquela situação e acabar acontecendo algumas tragédias. Então isso está comprovado, que aonde existem essas leis, que proíbem o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, praças e avenidas, isso trouxe um resultado muito positivo para a sociedade. E é isso que nós estamos discutindo com a sociedade, se deveremos aplicar essa lei na sociedade para que todos possam sair ganhando, inclusive protegendo aqueles que muitas vezes, de uma maneira sem conhecimento de quanto ele está exposto, ele está colocando em risco não só a própria vida, mas a vida de outras pessoas. Tá certo, Valtão, muito obrigada das informações, parabéns pelo trabalho de vocês lá. E é bom a gente ver os nossos representantes aí ligados, antenados com os problemas da nossa cidade. Obrigado, Ana Cláudia. Eu acho que é um dever nosso, já que fomos eleitos para representar a população, de pelo menos apresentar projetos para que a sociedade discuta junto conosco se aquilo é bom ou não para a sociedade. E essa é a nossa função e é assim que nós procuramos trabalhar. Tá certo, obrigada. Obrigado a você.